Ela simplesmente o chamava de ex-marido e falava o quanto ele era um monstro, para ser honesto, emocionalmente abusivo e ameaçador. O cunhado de Spencer e Monique Tappy revelou detalhes sobre o ex-marido de Monique, Dr. Michael McKee, agora acusado de matar o casal enquanto os filhos dormiam. Você ficou surpresa com a prisão? Não, Isso acontece enquanto a polícia de Columbus fala pela primeira vez desde a prisão de McKee, revelando novos detalhes sobre as evidências. Foi um ataque direcionado e relacionado à violência doméstica. Sou Angelette Levy e este é o Crime Fix. Existe um motivo pelo qual Morgan & Morgan é o maior escritório de advocacia de lesões pessoais dos Estados Unidos. Isso porque o escritório luta por seus clientes e vence muito nos tribunais. O escritório tem mais de 1.000 advogados que recuperaram 25 bilhões de dólares para mais de 500 mil clientes nos últimos meses. Uma cliente na Flórida recebeu 12 milhões de dólares após oferta de apenas 350 mil na Pensilvânia. Outra ganhou 26 milhões. Isso foi 40 vezes a oferta da seguradora. Morgan & Morgan torna muito fácil lutar pelo que você merece. Você pode iniciar uma reivindicação pelo celular em forthepeople.com, Crime Fix, se machucar. Clique no link abaixo ou escaneie o QR Code na tela. Novos detalhes surgem sobre os assassinatos de Spencer e Monique Tappy em Columbus, Ohio, e as provas que ligam o ex-marido de Monique, Michael McKee, ao crime. Quando Spencer, Tappy e Monique foram mortos a tiros à noite, enquanto seus filhos dormiam, familiares e amigos ficaram de coração partido e chocados. Aconteceu no dia 30 de dezembro, segundo a polícia, pouco antes das 4 da manhã, e um membro da família Tappy me contou que havia apenas uma pessoa que familiares e amigos suspeitavam de ter cometido esse crime assustador. Dr. Michael McKee, ex-marido de Monique Tappy. Dias após os homicídios, a polícia de Columbus divulgou imagens de vigilância de uma figura sombria caminhando pela rua por volta da hora dos assassinatos, na esperança de que alguém pudesse identificar esse homem. Monique casou-se com Michael McKee no verão de 2015. Eles se separaram 7 meses depois, em 2016, mas só pediram o divórcio em 2017. Registros indicam que Monique e Michael McKee mudaram de Ohio para Virgínia, onde Michael finalizava a residência médica após estudar na Universidade Estadual de Ohio. Monique não gostou da Virgínia e voltou para Columbus, Ohio, enquanto McKee ficou lá. E posso te dizer que Michael McKee não queria esse divórcio de jeito nenhum? Uma porta-voz do Departamento Federal de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo disse que, junto com a Polícia Estadual de Illinois e a Polícia de Rockford, prenderam McKee em 10 de janeiro. Isso foi em uma manhã de sábado. O endereço onde McKee foi detido corresponde a um restaurante Chick-fil-A, perto do centro médico onde ele trabalhava como cirurgião vascular. Dias após a prisão e a ida de McKee ao tribunal, a polícia de Columbus divulga novas informações e evidências que, segundo eles, ligam McKee aos assassinatos. Acreditamos que Michael McKee, atualmente sob custódia, é o responsável pelos assassinatos de Monique e Spencer Tappy. A investigação segue ativa, com detetives analisando evidências, dicas e vídeos. Não podemos falar sobre todos os detalhes específicos relacionados a este caso, pois não queremos comprometer o objetivo final, que é a condenação. Podemos afirmar que foi um ataque direcionado relacionado à violência doméstica. Como sabemos, McKee é o ex-marido de Monique Tappy. O veículo do suspeito foi registrado pelas câmeras do bairro antes e depois dos assassinatos, e os detetives o ligaram a McKee. O veículo foi achado em Rockford, Illinois, com provas de que McKee o possuía antes e após os homicídios. Também podemos dizer que várias armas foram apreendidas na propriedade de McKee e há uma ligação preliminar do nosso NIBIM com uma das armas que a conecta aos homicídios. A apreensão de uma arma de fogo na casa de McKee, preliminarmente ligada aos homicídios, é um grande novo avanço no caso em rápida evolução.
Uma repórter afirmou na coletiva que vizinhos viram McKee na casa de Tepe dias antes dos homicídios. A chefe de polícia não confirmou a informação e outras perguntas surgem. Michael McKee teve outros relacionamentos com mulheres depois de Monique? Ele se casou novamente? Essa é uma grande dúvida no momento. Soube por fontes que Michael McKee falou com os detetives no início e apresentou um álibi, mas a história caiu sob escrutínio. McKee foi ao tribunal em Illinois esta semana e abriu mão da extradição. Assim, retornará a Ohio sem contestar para responder às acusações de homicídio premeditado. Sim, meritíssima. Qual é a sua posição nesta casa? Sim, neste momento, meritíssima. Em nome do Sr. McKee, vou afirmar o direito dele a um advogado. Vou afirmar o direito dele de permanecer em silêncio. Que o Sr. McKee acredita que a maneira mais rápida de se defender das acusações pendentes em Ohio e de se declarar inocente seria abrir mão do seu direito a um processo de extradição, aceitar um mandado do governo e concordar com seu transporte imediato para Ohio agora. No fim de semana, amigos e familiares lamentaram a perda de Spencer e Monique Tepe, dentista e dona de casa, pais de 2 crianças que felizmente não se feriram nesse duplo homicídio. Os Tepe eram amados por muitos. Então quero chamar Rob Misla. Ele é cunhado de Spencer e Monique Tepe. Rob, antes de tudo, obrigada por estar aqui comigo. Eu realmente agradeço. Como você e as famílias estão agora? Sabe, acho que os últimos dias foram agridoce, mas também, provavelmente, os dias mais difíceis que já vivemos, especialmente na segunda-feira, com o serviço de sepultamento. Dizer o último adeus foi algo que nenhum de nós jamais imaginou que iria passar. Então tentar voltar ao trabalho e sabe, viver uma vida normal de novo é algo que é impossível. Número 1. Número 2. Só, sabe, dói muito, o luto demora. Então, eu sei que vocês acabaram de ter os funerais da Monique e do Spencer. Isso deve ter sido muito difícil. Quero dizer, vocês deveriam estar ansiosos pelo resto de suas vidas juntos. E eu conheço vocês. Vi no Facebook que você fazia um vídeo para o serviço. Sim, eu estava ajudando com a apresentação de fotos. Eu vou preparar algo mais sincero em breve, acho, só para homenageá-los. Mas sim, quero dizer, todo mundo na família tinha algum papel para cumprir. Havia, talvez, eu acho, tinha mais de 1000 pessoas lá, o que a funerária disse que foi o maior que eles já tinham visto. Isso mostra quem eram Monique e Spencer e o impacto que tiveram. No sábado, quando vocês receberam a notícia de que eles tinham feito a prisão, quais foram os seus sentimentos e os sentimentos da família? Obviamente, isso não os traz de volta, não reverte toda essa situação. Mas senti um pouco de alívio, parecia que um pouco do peso tinha sido tirado, especialmente pelo fato de isso acontecer junto ao funeral, no dia seguinte. Sabe, o primeiro passo de todo o processo, mas ao mesmo tempo, sabe, ele ainda não foi condenado. Então estamos firmes em garantir que todas essas pedras sejam reviradas e que ele, sabe, não fique livre novamente. Então, você se surpreendeu com a prisão? Não, eu não fazia ideia do momento. Ou, sabe, quem os investigadores tinham como suspeitos, mas posso dizer que bem no começo. Falando pelo menos pelo lado Tepe da família, nós tínhamos quase certeza de quem fez isso. E por quê? O lado Tepe da família tinha tanta certeza de que ele era o principal suspeito que ele seria a pessoa que a polícia prenderia e acusaria? E, novamente, sim, estou apenas tentando falar pelo lado Tepe da família, porque você sabe,
O lado da Monique, obviamente, tinha uma relação diferente com ela. Eles a conhecem desde que ela nasceu para nós. Conhecemos a Monique em 2018, quando o Spencer a apresentou para nós pela primeira vez. Mas estávamos bastante certos por causa do que Monique nos contou sobre ela. Nunca o chamava pelo nome, só de ex-marido. E o quanto ele era um monstro, para ser honesto, abusivo emocionalmente e ameaçador. E sabe, ela fez de tudo para sair daquela situação. E sabe, conheceu Spencer e viveu uma vida muito feliz. Mas não posso falar pela Monique, mas eu sei que isso a mudou como pessoa. E talvez isso sempre estivesse no fundo da mente dela. Eu não sei. Ela já tinha comentado com você ou com o Spencer ou só soube depois que aconteceu? Não, sabíamos. Te. Ela não tinha vergonha de falar sobre isso e sobre como isso a tinha afetado mentalmente como pessoa dali para frente. Já havíamos ouvido histórias e conversado profundamente com ela sobre essas situações. Ao mesmo tempo, achávamos que isso era coisa do passado. Monique está claramente feliz, tem família e está com quem ama. Então, embora estivéssemos cientes disso, também estávamos mais impressionados com o casal em si e com o quanto eles estavam apaixonados. Spencer e Monique já expressaram alguma preocupação para você ou Monique expressou alguma preocupação? Ela pensava que ele simplesmente voltaria ou que não conseguia superar o passado? Eu diria que ela sempre estava preocupada com ele, mas ao mesmo tempo, nunca achamos que parecia uma ameaça direta. E ela nunca mencionou, pelo menos para mim, que ele tinha entrado em contato com ela, ou algo assim. Então, é tudo o que posso dizer. Eu acho. Desde o momento em que isso aconteceu, pelo que estou ouvindo de você, parece que todos vocês pensaram imediatamente que era o Dr. McKee, que ele era o cara. A família, obviamente, disse à polícia, aos detetives, que eles tinham que ir falar com esse cara? Sim, com certeza. E não só a família, eu sei, amigos, ex-colegas de trabalho da Monique. Muita gente sabia e ela não. Uma coisa que eu realmente gostava na Monique é que ela não tinha vergonha de falar sobre essas experiências. Eu acho meio que talvez como uma forma de terapia. Acho que nem imagino quantas dicas eles receberam sobre ele. Uau! A papelada mostra que eles ficaram casados por cerca de 7 meses e depois ficaram sem registro por quase um ano. Foi ele tentando voltar com ela ou você sabe algo sobre isso? Essa era a minha suspeita. Por ela. Dá para ver nos documentos do tribunal. Só desistiu da casa e não lutou por ela. Era muito óbvio que ela precisava se afastar dele e parece que ele não. Ele não acreditava nisso. Ele não entendia o porquê. Acho que não posso dizer de novo. Nunca falei com essa pessoa e espero nunca falar com ele. Mas acho que isso mostra muito que ela não se importou em abrir mão de qualquer tipo de participação, de qualquer coisa, só para se afastar dele completamente. Assistimos ao vídeo do casamento de Spencer e Monique. Foi muito bonito e íntimo na casa deles. Quero dizer, eles pareciam tão felizes e alegres, e todo mundo estava tão feliz, e ela simplesmente irradiava alegria, sabe? Essa é a melhor maneira que posso descrever. Quando eu olho para ela, obviamente eu não a conhecia. Fale sobre Monique e Spencer, seus sentimentos, opiniões e o que deseja que os outros saibam sobre eles. Sim, quero dizer, fico feliz que o vídeo do casamento possa ser uma espécie de prova de
como era o amor deles. Mas eles também eram muito mais do que isso. Eles eram simplesmente boas pessoas, eram ativos na comunidade, eram vizinhos populares. E quantas pessoas conheci através deles que viraram meus amigos? Eles eram realmente o centro dessa órbita, o núcleo, eu diria, de tantas pessoas. E além disso, eles obviamente eram pais incríveis. E você pode ver os dois, você pode ver eles nos dois filhos, para o bem ou para o mal. They both were Eles eram diferentes, mas também eram iguais. Eles se equilibravam muito bem. Eu acho, they were eles eram pessoas divertidas de se estar por perto e meio que iluminavam o ambiente sempre que entravam. Sim, você sabe, Spencer era dentista e eu sei que Monique era dona de casa. Tenho certeza de que ela era sempre dedicada às crianças. Como era o Spencer? Spencer era metade palhaço, metade bobo da corte, um, atleta esportivo e um nerd brilhante. Acho que por falta de um termo melhor. Você realmente não pode rotulá-lo porque ele meio que existia fora dos limites do que, tipo, um estereótipo seria. Quero dizer, ele era o centro das atenções, mas também uma das pessoas mais responsáveis que já conheci. E isso só mostrou, tipo, a quantidade de amigos que apareceram para lamentar a perda dele foi simplesmente impressionante. Foi incrível, para ser sincero, e a quantidade de amigos que eu tenho por causa dele. Eu acho que isso realmente mostra como os dois criaram esse laço entre as pessoas. Eles nunca separaram os grupos de amigos, só juntaram as pessoas. Como está o lado da família Tappy? Quero dizer, sua esposa, ela era irmã do Spencer. Como eles estão lidando com isso agora? Sabe, todos têm sido incrivelmente fortes, enquanto as ondas de luto vêm e vão, como sempre acontece. she Minha esposa, em especial, fez um discurso incrível no funeral que fez as pessoas chorarem tanto de rir quanto de tristeza. Acho que ela descreveu perfeitamente quem era Spencer, não só como irmão, mas como pessoa. Robin, lembra? A família disse recentemente que quer ver essa responsabilidade total. O que isso representa para a família? Significa que, seja qual for a sentença que o juiz escolher para todas essas acusações, ele vai ser responsabilizado por elas. Porque estamos confiantes de que ele é culpado. Ele fez isso e a justiça vai prevalecer. E, mais uma vez, confiamos muito no Departamento de Polícia de Columbus, nos investigadores e em todos os policiais envolvidos. Rob Misla disse que na época em que os detetives acham que Spencer e Monique foram mortos, sua esposa, irmã de Spencer, acordou. E ele acredita que aquilo foi um tipo de sinal de que algo estava errado? Então, na noite em que isso aconteceu, eu estava acordado até tarde no nosso porão e estava editando um vídeo. Era por volta de 3h30, 4 da manhã, bem nesse intervalo de tempo que os investigadores disseram que acham que isso aconteceu. Ouço minha esposa, que dormia profundamente, se levantar e andar rápido de um lado para o outro. E então, eu ouvi ela ir até onde fica a nossa geladeira, pegar um pouco de água e depois voltar para a cama. E não pensei nada sobre isso. E no dia seguinte eu perguntei, o que foi aquilo? Ela disse, eu senti uma dor horrível no estômago, como se eu fosse vomitar. Ela também não pensou nisso, até sentir a mesma dor ao recebermos aquela ligação pela primeira vez. Acredito que entre irmãos eles eram muito próximos e conectados. E ela conseguia sentir fisicamente. Então, Ai, meu Deus, Ben.
Nossos sentimentos a toda a sua família. Rob Mala, muito obrigada. Agradeço muito por compartilhar suas lembranças e pensamentos sobre Monique e Spencer conosco. E vamos continuar acompanhando isso e mantendo vocês em nossas orações. Obrigado por me receberem. Sim. Michael McKee segue preso no condado de Winnebago. A polícia de Columbus colabora com uma empresa para trazê-lo a Ohio. Para enfrentar as acusações de homicídio qualificado pelas mortes de Spencer e Monique Tepe, continue acompanhando o Law and Crime para novidades sobre o caso. E é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angelette Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima.